Muito bem, então, meus amigos, hoje, dia 2 de maio de 2022, que bom que nós vamos, a partir de agora, retomando o nosso estudo sobre a mediunidade, a partir da apostila número 1, elaborada pela Federação Espírita Brasileira. Então, o título é o título do tema número 6. Nós já vimos alguma coisa sobre isto, mas vamos recordar um pouquinho pela importância do tema e porque na semana anterior nós fizemos um encontro diferente tratando das questões que vocês trouxeram. E foi muito proveitosa aquela reunião também. Então, hoje nós vamos lá para a página 153 da apostila que todos têm perto de si, e o tema, vocês imaginem a importância dele: influência moral dos médiuns nas comunicações dos espíritos. Então, uma primeira lembrança é a ideia de que toda a ação mediúnica, ela como que objetiva algo. Nós temos sempre um resultado a ser obtido. E esse resultado, ele depende muito, tanto como que dos espíritos que trabalham naquela reunião com aqueles médiuns, aqueles que dirigem o trabalho, não é, como espíritos desencarnados, conhecedores do tema muito mais do que nós, e que desejam que tenhamos os melhores resultados em termos dos conteúdos de produção mediúnica, independentemente dos objetivos de cada reunião. Então, existem reuniões de treinamento, como as nossas, existem reuniões como que de assistência aos desencarnados, quando o grupo já se adiantou um pouco, reuniões de desobsessão, como são conhecidas, e outras variantes, mas sempre buscando algo a partir das manifestações dos espíritos através dos médiuns trabalhando ao nosso lado. É claro que existem reuniões, vamos dizer assim, com objetivos especiais. Vocês, amigos, imaginem reuniões de mediunismo consagrado a tratamento e a cura de males que são as doenças catalogadas pela medicina, sejam doenças orgânicas, biológicas, sejam enfermidades mentais ou transtornos psiquiátricos, que é algo muito importante em toda a nossa história e tanto quanto na atualidade. O centro espírita, ele não é bem para ser como que uma clínica, um hospital, mas é natural que, a partir do intercâmbio mediúnico, diversos processos sejam trazidos para o auxílio aos doentes que procuram as instituições espíritas do movimento espírita no mundo inteiro. E não era assim diferente em Copacabana, por exemplo, e também não é diferente nos grupos espíritas que vocês todos conhecem nas diferentes cidades onde vocês estão. Então, vocês imaginam, por exemplo, reuniões de fluidoterapia espírita, de magnetismo voltado para que os doentes deitados em macas recebam diretamente da espiritualidade através de médiuns que apliquem
tanto o recurso fluídico deles próprios, médiums funcionando nas reuniões, mas sempre a espiritualidade amiga está presente, inspirando esses médiums para que haja o êxito do trabalho. Vocês conhecem que, às vezes, é o próprio médium que está fazendo o principal, não é? Por exemplo, um médium acostumado ao passe, à fluidoterapia, mas que não tenha, por exemplo, uma condição de mediunidade ostensiva. Então, mesmo ele não sendo um médium que permitisse uma influenciação mais nítida da parte dos espíritos, o seu fluido e os seus recursos afetivos, morais, intelectuais, doutrinários, são um conjunto que vai tornar a reunião, através de si e dos outros, participando de maneira semelhante, em favor dos doentes que estarão recebendo auxílio naquela tarde, naquela noite e assim por diante. Então, a outra ideia é de que, às vezes, nesse trabalho, que não é um trabalho de assistência aos desencarnados ou desobsessão, mas é uma atividade em que a mediunidade ostensiva também pode existir e ser útil. Quando alguns médiuns da mesma equipe, quando vão fazer a aplicação, eles recebem formalmente uma entidade amiga, um espírito desencarnado, familiarizado com aquilo que nós chamamos a fluidoterapia. E aí, então, há um fenômeno de psicofonia e incorporação, e é mais o espírito que vai fazer o atendimento. Em silêncio, na maioria das vezes, movimentando as mãos do médium ou da médium para aquele determinado objetivo, variando caso a caso que está sendo atendido por aquele mesmo médium, pelo mesmo espírito ou por um outro espírito que no atendimento seguinte se manifeste para ajudar. Então, tudo é bom, tudo é válido. Outra ideia das reuniões mediúnicas, além das de assistência, além dessas de tratamento fluídico, magnético, existem reuniões mediúnicas voltadas para que tenhamos, através de médiuns, por exemplo, tanto psicógrafos como psicofônicos, manifestações todas de instrução. De tal maneira que eu tive mesmo essa oportunidade de acompanhar na Federação Espírita Brasileira, no Grupo Ismael, aqui no centro da cidade do Rio, na Avenida Passos, número 30, o médium, por exemplo, Hernani Trindade Santana, na minha frente. Cada quinta-feira de reunião do Grupo Ismael, ele recebia um capítulo de um livro. Era uma mensagem e a espiritualidade ia sequencialmente trabalhando através deste médium e ele ia recebendo essas mensagens. Ao longo, por exemplo, de um ano e meio, 2 anos, havia, então, um novo livro que havia sido como que elaborado naquelas semanas daquele período. Então, reparem, eu lembrei agora com vocês 3 tipos de reuniões. Reuniões bem de instrução, em que espíritos mais preparados manifestam-se trazendo pela palavra, trazendo pela escrita a contribuição deles para o mundo material, para os encarnados, né?
que vão lidar com esses conteúdos da melhor maneira possível, as reuniões de tratamento e as reuniões de tratamento, mas com o objetivo de cuidar dos desencarnados. Tudo é útil. E vocês, então, com esse pequeno panorama, vocês podem imaginar o nosso tema de hoje, a importância da influência moral dos médiuns nas comunicações, seja qual for o tipo de atividade que este médium realize. Seja onde for que essa reunião se dê. Então, por isso que é muito necessário o preparo de cada médium, a instrução, o estudo doutrinário espírita, as obras de Kardec, os livros de André Luiz, de Emmanuel, de Humberto de Campos, pelo nosso querido Cisco de Deus. Então, há uma formação. De certo modo, nós aqui, mesmo que um que outro já tenha uma boa base, por estarem por esse mundo, já há muitos anos funcionando, trabalhando, não é? Outros ainda não. E mesmo os mais experientes continuam o processo de aprendizado, porque nós não devemos achar nunca que nós estamos como que prontos para tudo. Nós alcançamos uma condição para um trabalho de certa natureza, mas a partir deste limiar, não é? O médium precisa, pelo trabalho, pela sua evangelização, pelo estudo doutrinário espírita, continuar a ser uma pessoa melhor, a buscar a reforma íntima, como é tão comumente propalada, né? Para que essa transformação ela continue acontecendo. Nós nunca podemos imaginar que aqueles que tenham uma mediunidade até ostensiva qualquer, seja necessariamente alguém que já tem uma condição moral melhor do que a média da humanidade. Lembrando uma coisa que tem a ver com a nossa conversa de hoje, a ideia da mediunidade com Jesus. A ideia da mediunidade exercida não é com absoluto desinteresse, mas com amor pelo resultado, amor pelo intercâmbio com os seres amorosos que são os desencarnados. E lembrando que a vida pessoal do médium, fora do centro espírita, ela precisa melhorar sempre. Ela precisa ser de acordo com aquilo que se espera de um médium espírita. Na verdade, de qualquer médium. Mas o médium espírita, ele tem um convite formal para que ele se torne uma pessoa melhor, não é? Para que haja, inclusive, já se comentou isto antes, né? Porque é um tema para voltar mesmo, porque as nossas necessidades o trazem de volta, né? A ideia da coerência, no sentido de que sejamos os mesmos no dia a dia, no lar, em família, em sociedade, na rua, em qualquer outra instituição não espírita, tanto quanto nós nos esforçamos para sermos, de certo modo, na atividade mediúnica e nos relacionamentos interpessoais dentro da casa espírita. Então, esse convite é para a vida inteira. Provavelmente o mesmo nós vamos retomá-lo numa vida futura em algum lugar qualquer. Então, vamos para a apostila, depois destas lembranças. Então, é consenso doutrinário que a presença ou ausência
de faculdade mediúnica desenvolvida não guarda relação com a moralidade do médium. É claro que a qualidade do fruto do trabalho mediúnico depende, sim. Mas o que se pode pensar num outro extremo? Médiuns, até médiuns com conhecimento espírita, de família espírita, mas que vieram com uma mediunidade muito atormentada por questões kármicas muito sérias. E foram pessoas que tiveram que tratar-se para a ansiedade, para a depressão, para a esquizofrenia e para bipolaridade. Então, é comum nós vermos tanto pessoas que não têm mediunidade, quanto médiums também padecendo de questões na área da saúde mental, tanto quanto pessoas quaisquer com mediunidades, com diabetes, com pressão alta, com o surgimento de uma infecção mais grave, a necessidade de um tratamento médico mais rígido e assim por diante. Então, é importante nós nos lembrarmos que a faculdade mediúnica, ela é uma coisa, a condição de cada alma, da alma de cada médium, e a sua programação reencarnatória para a vida atual, tudo isso tem uma variabilidade muito grande. Mas é claro, quando nós falamos em médium espírita, nós pensamos, em primeira instância, em pessoas equilibradas, estudiosas, capacitando-se gradativamente para um trabalho cada vez mais profícuo, cada vez mais útil para o planejamento dos espíritos que dirigem o trabalho. Seguindo adiante, a faculdade propriamente dita reside no organismo, já vimos isso. Independe do moral. O mesmo, porém, não se dá com o seu uso, que pode ser bom ou mal, de acordo com as qualidades do médium. Então, existem pessoas que são médiums ostensivos com uma vivência por anos e anos de muita perturbação e sofrimento. E existem aqueles que têm conhecimento doutrinário, que têm uma boa mediunidade, mas procuram fazer algo que não é incomum, é tirarem algum tipo de vantagem por causa do seu trabalho mediúnico. Sejam vantagens materiais, notoriedade, algo que faça com que se tornem pessoas orgulhosas. E aí o que acontece? Só para vocês terem uma ideia, quando Allan Kardec, não é, escreveu no Livro dos Médiuns, o segundo livro da série, primeiro o Livro dos Espíritos, depois o Livro dos Médiuns, 3 anos depois, 1864, o Evangelho segundo o Espiritismo, o dos Médiuns é de 1861, o capítulo das obsessões, né, foi todo um capítulo dedicado aos médiuns. Quando naquela época ele tratava da temática da obsessão, que é uma influência persistente de desencarnados em relação a encarnados, era quanto aos médiuns da época. Só que depois se viu que a obsessão é um flagelo mundial. Sempre foi. Agora é que nós entendemos um pouco melhor isso tudo. Então, o que acontece?
é importante nós nos lembrarmos que, no Brasil, lamentavelmente, também, porque isso acaba sendo uma questão séria em qualquer lugar do mundo. Ainda mais quando esses médiuns se acreditam espíritas. São vistos pelas comunidades como médiuns espíritas. E aí o resultado pode ser um resultado que traga dificuldades para espíritas e não espíritas e para o próprio trabalhador, que acaba como que fazendo como que um mau uso da sua sensibilidade. Então, se são espíritas, esse é um agravante, não é? Se há algo que não seja propriamente de acordo com os preceitos evangélicos. Agora, se são médiuns, por exemplo, europeus, e isso lá é comum, ou norte-americanos, canadenses, que não conhecem a doutrina espírita, mas sabem que são médiuns. Eles podem, não tendo a bússola da doutrina, eles podem agir utilizando a mediunidade com um objetivo comercial para vantagens pessoais. Seguindo adiante. Podem, mas as consequências virão mais cedo ou mais tarde, para todos eles, para todas elas. Sabemos que a mediunidade é a faculdade inerente ao psiquismo humano, de desenvolvimento natural e gradativo, à medida que a pessoa ascende moral e intelectualmente. Os planos evolutivos da vida são degraus evolutivos, mesmo que, no nosso caso, de poucos centímetros ou milímetros, não é? Ao longo das reencarnações sucessivas e dos estágios vividos no plano espiritual. Ou seja, nós podemos enxergar o trabalho de um médium na vida atual que trabalha durante uma década. Mas muitas vezes ele já teve, ou ela, familiaridade com a mediunidade na infância e, às vezes, no mundo espiritual, na erraticidade, anteriormente à reencarnação atual e em muitas outras vidas, não é? E, às vezes, o médium de hoje está retomando uma função, uma funcionalidade do seu psiquismo com vistas a algo que seja relevante para a sociedade, para a comunidade, para o mundo, mas, sobretudo, para o próprio trabalhador. Porque a mediunidade é uma ferramenta de evolução, como ele exatamente no texto acabou de nos lembrar. Pois bem, entretanto, a mediunidade pode ser concedida como um instrumento de melhoria espiritual. No fundo, sempre é. Por mais preparado, distinto, o médium, na sua caminhada durante aquela existência, ele está sempre como um instrumento de melhoria para si e para os outros. Claro que em graus diferentes, de acordo com o resultado do seu trabalho. Não só do seu trabalho como medianeiro, mas da sua exemplificação. No sentido de que, no centro espírita, no lar, na sociedade, onde seja, o médium, trabalhador consciente, ele precisa ser cada vez alguém que deseje tornar-se uma pessoa melhor. Porque a mediunidade, inclusive, o torna um pouco mais suscetível
a influências escusas, ocultas e perversas. Então, tem aí todo um treinamento, todo um processo de convite à evangelização para que ele possa resistir, não é? Aos problemas das suas antenas psíquicas que podem deixá-la ou deixá-lo mais vulnerável. Por isso o estudo doutrinário é fundamental, mas ele não basta, porque se a médium não valorizar aquilo que lhe vai chegando para que ela ou ele tornem-se mais conscientes das suas fraquezas, das suas imperfeições, ele pode até ter uma boa produção mediúnica, mas ele não saberá galgar a escada evolucionária que o mediunismo lhe ajudaria, porque pelo orgulho, pelo egoísmo e pela vaidade, ele ou ela podem não conseguir. É uma tríade, como já se viu outro dia, como que devastadora da vida de qualquer um, médium ou não, espírita ou não, não é? Então vamos adiante mais um pouquinho. Então vejam só, e nestas condições, o indivíduo renasce com uma organização física compatível que demonstra sensibilidade aguçada para um ou outro tipo de mediunidade e, às vezes, para vários. O mesmo médium, na mesma encarnação. É o que se denomina mediunidade tarefa ou mediunidade compromisso. Já vimos isto, estamos retomando. Os médiuns que fazem mau uso da faculdade mediúnica, aí vamos dizer voluntariamente, sabendo que estão equivocados, responderão por isso, cedo ou tarde, uma vez que o dom foi concedido justamente para lhes promover o progresso espiritual. O arrependimento virá mais cedo ou mais tarde. Todas as faculdades são favores pelos quais a criatura deve render graças a Deus. Portanto, afastando-se o orgulho, visto que há homens que estão privados delas. Se há pessoas indignas que a possuem, é que precisam dela mais do que as outras para se melhorarem. Portanto, a mediunidade como uma ferramenta do processo da evolução moral de si mesmas. É por esse motivo que as mensagens mediúnicas sérias repetidamente põem em evidência as consequências morais dos atos humanos. Os conteúdos da escrita das mensagens, muitas vezes são, não como muitos médiuns pensam, para os outros. Na maioria das vezes, são para eles, elas mesmas. Neste particular, os médiuns devem se manter atentos, pois a finalidade é esclarecê-los sobre o assunto frequentemente repetido ou corrigi-los de certos defeitos. É por isso que a uns os espíritos falarão incessantemente do orgulho, a outros da caridade. Importa considerar, todavia, que os espíritos orientadores aconselham com muita educação e jamais interferem no livre-arbítrio das pessoas. Portanto, eles não vão forçar as situações. Eles podem ser mais ou menos veementes, mas se o médium estiver cego para as questões que digam respeito a eles mesmos, a espiritualidade pode se manifestar muitas vezes e o proveito não virá.
Por isso que nós devemos estar atentos a esses conteúdos, para que nós nos beneficiemos, não pensando que os conteúdos são para todo mundo, menos para nós. Seria um fenômeno de transferência psicológica, não é? E deixaríamos de aproveitar por causa da barreira moral do orgulho. Sigamos. Os espíritos dão suas lições quase sempre com reserva, de modo indireto, para não tirarem o mérito daquele que sabe aproveitá-las e aplicá-las. Mas o orgulho, a cegueira de certas pessoas é tão grande que elas não se reconhecem no quadro que os espíritos lhes põem diante dos olhos. Pior ainda, se o espírito lhes dá a entender que é delas que se trata, zangam-se e os qualificam de mentiroso ou malicioso. Aí fica mais difícil, né, gente? Basta isso para provar que o espírito tem razão. Concordam? Seguindo adiante, uma boa regra de conduta é o médium considerar que as orientações e conselhos transmitidos pelos bons espíritos são dirigidos em primeiro lugar a si mesmos. Tanto mensagens que o determinado médium receba, conclua, numa folha de papel ou numa psicofonia cujo conteúdo ficou registrado numa gravação de áudio para servir a todo mundo depois, né? Mas lembrando que, às vezes, como são vários os componentes de um grupo, médiuns ou de sustentação ou de diálogo com as entidades, né? As mensagens não são só para o médium em si que as está ou as estão recebendo. Na verdade, naquela reunião, a mensagem é para ser proveitosa para todos. Aliás, nós nos lembramos aqui do nosso grupo. Quantas psicografias, por exemplo, foram recebidas e nós enviamos tudo lá para o Telegram, para que, a qualquer época, todos do grupo possam reler e aproveitarem para si os conteúdos das mensagens. E até vale a pena lembrar que o Telegram fica lá à nossa disposição. Então, é razoável que, de tempos em tempos, fica o convite. Um dia que seja mais simples, sem muita atividade profissional, sem muitas tarefas, voltemos ao grupo e leiamos algumas mensagens. E vocês vão ver que uma leitura no dia, no caso, na noite em que ela é recebida, é uma coisa. Nós aproveitamos, às vezes, bastante, todos, mas numa releitura nós podemos tirar um proveito ainda maior. Portanto, por isso tudo fica lá arquivado, para nos ajudar mais adiante, não é? Não esqueçamos de rever as mensagens desses amigos queridos através dos médiuns que estão exercitando a mediunidade aqui conosco. Pois bem, ainda que o médium não apresente a desejável melhoria moral, ele deve esforçar-se para adquiri-la, porque, de uma forma ou de outra, faz parte do processo educativo de todo ser humano o desenvolvimento de virtudes. É possível mesmo, em situações adversas, que o médium possa transmitir mensagens de um espírito superior. Isso pode acontecer em pelo menos 3 situações. A primeira, se não há no grupo um medianeiro que ofereça melhores condições
de transmissão da mensagem. A segunda, porque o espírito comunicante pode ter a intenção de conduzir o médium a uma reflexão sobre a própria conduta moral. E o que fazer para corrigir-se. A terceira, por surgir uma necessidade premente de auxílio ao grupo no qual o médium atua. E aí ela vai ter uma repercussão mais ampla, a benefício de todos. Os benfeitores espirituais, contudo, procuram elucidar de forma impessoal, fazendo com que suas comunicações alcancem o grupo que tenha uma abrangência ampla, não se restringindo à transmissão de conselhos relativos à conduta dos encarnados. Quase concluindo por hoje, não creiais que a faculdade mediúnica seja dada apenas para a correção de uma ou de duas pessoas. Não. O objetivo é mais abrangente. Trata-se da humanidade inteira, de tal maneira que tudo que fica guardado um dia poderá ser útil a um universo maior de pessoas, não é? O médium é um instrumento que, como indivíduo, tem pouca importância. É por isso que, quando damos instruções de interesse geral, nós nos servimos dos médiuns que oferecem as faculdades necessárias. Tende, pois, como certo, que tempo virá em que os bons médiuns serão muito comuns, de sorte que os espíritos bons não precisarão servir-se de maus instrumentos. Aspas no original. O certo, porém, é que o médium exerce significativa influência moral nas mensagens mediúnicas por ele recebidas. Daí o cuidado de serem analisadas com lucidez e isenção de ânimo, antes de serem divulgadas. A seguinte mensagem de Emmanuel, retirada do livro Seara dos Médiuns, destaca o egoísmo e o orgulho como graves obstáculos à prática mediúnica harmônica. Reparem, meus amigos, as advertências, as recomendações, os alertas, eles voltam toda hora. Até para que nós não deixemos de assimilar tudo isto. Cada um de nós, médiuns em potencial. E, portanto, a ideia de que, mesmo aqueles que já caminharam um pouquinho, a recomendação continua, porque nada impede de médiuns trabalharem bem por vários anos e, dentro de um projeto dos planos inferiores, leia-se trevas, haver como que um projeto para que aquele ou aquela médium como que perca as suas condições de continuarem sendo bons trabalhadores na seara mediúnica. Porque, em geral, o médium bem orientado, o médium que procura ser uma pessoa boa no dia a dia, dentro de casa, sempre no trabalho, na rua, ele está como que iluminando a psicosfera da Terra. E aí o que acontece? Dependendo, ele pode se tornar uma pessoa visada para que haja como que o apagamento daquela luzinha, como de um vagalume qualquer. Mesmo a luz de um vagalume, diante da gravidade da escuridão que nós temos no nosso mundo, nos planos inferiores e
da parte de encarnados, que são espíritos muito imperfeitos em diversas situações do cenário da vida humana, na verdade, tudo que é mensagem clara e amorosa, instrutiva, vai iluminando. E o médium faz parte disso. Então, ele tenderá a ser visado. Então, se ele tem orgulho, se ele vive com indiferença, tanto quanto algum egoísmo, mais alguma vaidade, mais dia menos dia, ele poderá ou até deverá perder-se. Pensemos carinhosamente nisto. Então, a mensagem de Emmanuel chama-se 3 atitudes. E aí ele vai dizendo, entendendo-se que o egoísmo e o orgulho são qualidades negativas na personalidade mediúnica, obscurecendo a palavra da esfera superior e compreendendo-se que o bem é a condição inalienável para que a mensagem edificante seja transmitida sem mescla, examinemos essas 3 atitudes em alguns dos quadros e circunstâncias da vida. Na sociedade, diz Emmanuel, o egoísmo faz o que quer. Na verdade, é o egoísta, claro. O orgulho faz como quer. O bem faz quanto pode, acima das próprias obrigações. No trabalho, o egoísmo explora o que acha. O orgulho oprime o que vê. O bem produz incessantemente. Na equipe, o egoísmo atrai para si. O orgulho pensa em si. O bem serve a todos. Pois bem, meus amigos, ele vai seguindo adiante e eu vou deixar para que vocês continuem fazendo a leitura de tudo que está na continuação, na página 156. Está bem? Então, nós vamos interromper agora o nosso estudo da noite, hoje, dia 2 de maio de 2022, e vamos interromper, portanto, o registro e vamos nos preparando para uma nova fase do nosso encontro de hoje.